Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Lolideia. Gente, hoje você não vai se arrepender. Olha que bolsa linda que a gente vai aprender. A gente vai aprender a fazer essa bolsinha aqui, ó. Uma bolsinha bem compacta, bem para o dia a dia, para a gente carregar aquilo que é necessário. Hoje eu vou te ensinar essa versão, mas eu também já fiz essa versão aqui, olha. Uma versão mais senhora, vamos dizer assim, né? Olha, com essa alça redonda que ficou um luxo só. Então, gente, o bom dessa bolsa é porque, como você viu aqui, você pode aumentar e diminuir do jeito que você quiser para agradar a todo o seu público. Então, isso que é o bacana do crochê, a gente poder fazer de uma bolsa vários modelos. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações, assim você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal em primeira mão. Eu sou a Andréia, esse é o canal Lolideia, seja muito bem-vindo, bora pro passo a passo. Então, minha amiga, para a gente fazer esse trabalho, a gente vai começar com correntinhas. Coloco a agulha debaixo da linha, giro para trás, seguro aqui, busco a linha e trago para frente. Aqui eu comecei minha primeira correntinha. A gente vai fazer um total de 40 centímetros de correntinha. Como assim, Andréia? Você vai fazer as correntinhas até chegar no 40 centímetros. Por quê? Porque pode ser que sua linha seja mais fina, pode ser que sua linha seja mais grossa, pode ser que você esteja trabalhando com barroco, com barbante, que são linhas bem mais finas. Como a lateral, isso aqui que a gente tá fazendo, não é o fundo e sim a lateral, então eu tô calculando 20 centímetros para cada lado, né? Com 20 dá 40, e mais ainda o que a gente faz de acabamento. Então, a bolsa vai ficar com aproximadamente 25 centímetros, tá bom? Então, para isso, eu tô te dando aqui a medida em centímetros pra gente não ter erro, caso você esteja fazendo com uma linha bem diferente aqui da minha, tá bom? Então, vou fazer aqui os 40 centímetros e volto com você. Bom, os meus 40 centímetros deram 30 correntinhas. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar meu dedo aqui, vou segurar aqui nessa última correntinha. Vou fazer mais duas, porque essas duas correntinhas vão equivaler ao primeiro ponto da minha carreira agora. Eu vou trabalhar com carreiras de ida e volta. Então, meu primeiro ponto são essas duas correntinhas que saíram daqui. O meu próximo ponto vai sair dessa próxima correntinha, só que não pela frente, e sim por trás, por essas alcinhas que a gente tem aqui atrás. Então, eu vou pôr a agulha aqui, ó. Então, ó, laço, insiro a agulha nessa correntinha que tá aqui atrás, busco o fio, estou com 3 fios na agulha, vou tirar agora os 3. Então, eu já fiz 2 pontos, o primeiro ponto é esse, das correntinhas, o segundo ponto é esse. Se eu tinha 30 correntinhas, eu tenho que ter 30 pontos, então, aqui eu vou trabalhar 30 pontos. Laçou, inseriu nessa partezinha de trás, olha aqui, ó, a correntinha tá aqui na frente, eu vou inserir nessas alcinhas de trás que tem aqui. Inseriu, buscou, tirou os 3. E vou fazer assim até chegar lá na ponta. Chegando aqui na extremidade, olha, aqui eu tenho uma correntinha e duas, uma e duas. Então, eu preciso fazer ainda 2 pontos aqui atrás. A gente tem que ficar atento, principalmente se você é iniciante, para não comer nenhum ponto. Ó, aqui ainda tem uma correntinha, que foi a primeira. Então, a laçada de trás dela é essa aqui. Então, é aqui que eu vou inserir a agulha, tá? Então, aqui, ó, feito o último ponto,
Se você é iniciante, você vai contar. Lembra que a gente tinha 30 correntinhas, né? No meu caso, você vê quantas você tinha. E aí, você tem que contar os pontos para ver se você tem 30 também. Muito bem, fechou aqui essa parte, essa primeira carreira. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto da próxima carreira. A gente vira o trabalho. E a gente vai voltar fazendo o mesmo trabalho, porém, só que agora pegando a alcinha de trás. Essa alcinha aqui, ó, só a de trás. Essa aqui da frente, não. Então, essas 2 correntinhas equivalem a esse primeiro ponto. Então, o próximo ponto, eu vou pular esse buraco aqui, vou pro próximo ponto. Vou laçar, inserir a agulha apenas na alcinha de trás. Insiro, tiro os 3. Se você for muito iniciante também, eu te sugiro você marcar aqui, ó. Quando você tiver feito essa segunda correntinha, você marcar ela com um marcador. Por quê? Para depois você saber que ela é um ponto. Ela vai, na hora que você for voltar, ela é um ponto. Você vai ter que colocar a agulha aqui. Então, ó, laçou, inseriu na alcinha de trás, tirou os 3. Tá bom? Laçou, inseriu na alcinha de trás, tirou os 3. E assim eu vou trabalhar até o final da carreira. Aqui, ó. A gente vai fazer pegando só a alcinha de trás. Dessa forma, a gente vai estabelecer aqui uma linha. Beleza? Já volto com você. Chegando aqui no final, o que eu te sugiro se você for muito iniciante? Lembra quantas correntinhas a gente fez? No meu caso, foram 30. Aqui tinha 30 pontos. Então, você vai contando quantos pontos você tem. Eu tenho aqui 28, então faltam 2 pontos. Aqui, esse último tá bem claro, né? 29, mas aqui, ó, tem que ficar atenta, porque aquelas 2 correntinhas iniciais, elas são um ponto. Então, a gente tem que fazer um ponto aqui. Então, pronto, 30 pontos, ok? Aí, vou fazer de novo 2 correntinhas. Nesta segunda correntinha, se você for iniciante, coloca um marcador. E aí, você vai virar o seu trabalho e vai voltar fazendo a mesma coisa. A gente vai voltar fazendo esse ponto sem pegar na alcinha da frente, pegando apenas na alcinha de trás. Aqui, esse primeiro ponto são essas correntinhas, que equivale a esse espaço. Então, agora eu vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui atrás, na correntinha de trás, puxei, tenho 3 na agulha, tiro os 3. Então, olha, ficou marcado aqui o ponto da correntinha que eu vou ter que fazer depois. E assim, vou trabalhar com carreiras de ida e volta, sempre pegando na alcinha de trás. Então, a gente vai fazer um desenho aqui no nosso trabalho, bem interessante. Ai, André, eu posso pegar as 2 alcinhas porque eu tenho muita dificuldade? Pode, mas você não vai dar esse... Tá vendo esse destaque que tem aqui, ó? Esse destaque não vai aparecer. Ele vai ficar como se fosse uma coisa inteira sem esse ponto aqui, ó, que eu acho que é a graça desse trabalho, tá bom? Olha, quando a gente vira do outro lado, tá vendo? Ele faz esse relevo. Eu acho isso que esse é o legal desse trabalho, né? Então, continuar trabalhando assim. Eu vou chegar aqui no final e vou te mostrar aqui como que a gente faz. Não se esquece, se você é iniciante, vai contando quantos pontos você já fez. Finalizando aqui, olha... A gente sempre vem contando os pontos. Esse aqui é o ponto 29 e o ponto 30 tá em cima daquelas 2
correntinhas que a gente fez para subir o ponto. Então, a mesma coisa, laço, pego a alcinha de trás e tiro os 3. Então, aqui agora a gente tem esse trabalho. Olha como é que fica bonito esse ponto aqui, né? Então, ó, de novo, 1, 2 correntinhas. Nessa segunda, torna a colocar o marcador. Isso é só para quem é iniciante. Vira o trabalho. Essas 2 correntinhas equivalem a esse ponto. Agora, eu vou trabalhar nesse ponto, pegando a alcinha de trás. Tá bom? Então, ó, esse trabalho aqui, a gente vai fazer por mais ou menos 30 centímetros. Por quê? Porque a nossa bolsa é assim, ó, ela vai ficar assim. Essa aqui é a lateral dela. Então, aqui você vai crescer a frente dela. Eu vou crescer uns 30 centímetros, 27, 30, mais ou menos isso. Por quê? Porque aqui, ó, depois a gente ainda vai crescer um pouco mais para dar o acabamento. Então, sempre você tem que pensar, quando você faz bolsa, no tamanho do fundo e da subida, para não ficar uma coisa muito desproporcional. Claro que às vezes você quer uma bolsa compridona, por exemplo, uma bolsa de praia, ela é mais comprida. Às vezes você quer uma clutch, a clutch ela é mais assim. Então tem que ver o modelo que você tá pensando para o uso que você quer. Eu vou fazer com que ela mais ou menos seja quadrada. Então aqui eu fiz 40 centímetros, mas ela dobrada dá uns 20, eu ainda vou crescer mais uns 5, 6 centímetros. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos entre 25 e 30 centímetros que eu vou crescer aqui, tá bom? Aí, eu volto para te mostrar e pra gente continuar e fazer o acabamento. Não se esquece sempre de colocar o marcador para você não perder o ponto. E conta sempre a quantidade de pontos para você não diminuir e nem aumentar, combinado? Então, vou fazer aqui, você faz aí e a gente já se encontra. Muito bem, olha, fiz aqui 25 centímetros, tá medindo aqui por 40, tá? Fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras, para você que tá fazendo como eu. Então, olha, a gente vai trabalhar nossa bolsa dobrada assim. Então, você vai escolher que lado você quer que fique para fora. Dobra assim, se você achar esse bonito, ou se você achar o contrário. Enfim, escolhe o lado que você quer para fora. Vamos imaginar que então eu queira esse lado para fora. Então, se eu quero esse aqui para fora, eu vou dobrar assim. Porque eu vou fazer uma costura e depois eu vou desvirar a bolsa. Então, essa parte vai ficar para fora quando eu desvirar, tá bom? Você não precisa cortar o fio, você pode manter o fio aqui. E aí, o que que você vai fazer? Então, vamos imaginar, essa é a parte que eu quero que fique para fora da minha bolsa. Então, eu vou dobrar ela assim. E aqui, eu vou fazer, olha, vou só arrematar aqui com uma correntinha. Vou fechar aqui e vou fazer pontos baixíssimos para fechar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou puxar um pouco essa laçada, vou tirar a agulha, vou inserir a agulha no primeiro ponto. Lembra, gente, que aqui tem 2 correntinhas. Então, eu vou inserir aqui nas correntinhas. Vou buscar esse fio e vou trazer para frente. E aqui o que você vai fazer é unir com ponto baixíssimo de um lado e do outro. Então, você vai inserir a agulha de cá, pegando as 2 alcinhas, insere a agulha de lá, pegando as 2 alcinhas, traz e fecha no ponto baixíssimo. Insere a agulha de cá nas 2 alcinhas, de lá nas 2 alcinhas, traz, fecha no ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazer por toda a lateral.
Isso aqui vai dar uma certa grossura na bolsa. Quando a gente desvirar, a bolsa vai ficar grossinha. Então, dá para você colocar celular dentro da bolsa. Não é uma clutch, tá? Ela vai ficar um pouquinho maior, assim. Vai dar para caber carteira, uma bolsa comum. Olha, aqui no último ponto, tá vendo? A gente tem que fechar direitinho. Então, você vai fechar aqui, ó. E vai fazer o último ponto. E a gente vai cortar essa linha, tá? Então, olha, confere, vê se tá certo, vê se tá bonitinho, vê se esse tamanho é o que você quer. Pega um celular, olha, finge, coloca, vê se é assim que você quer. Se você não quer maior, daqui, né? Porque aqui a gente ainda vai crescer um pouquinho, tá bom? Então, ó, vou cortar esse fio, vou fazer o arremate dele. Cortei o fio, deixei um pedaço bem grande para arrematar. Puxo aqui para fora, coloco na agulha de tapeceiro. Se é a primeira vez sua aqui num vídeo meu, eu sempre falo o seguinte: a bolsa de crochê, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque a pessoa manuseia. Manuseia para cá, manuseia para lá, ela vai, vira, mexe, desvira. O que que acontece? Se você não tiver um cuidado com esse acabamento final aqui, a pessoa pode ter a bolsa e a bolsa depois soltar na mão dela. Ela desmanchar. Então, o que que precisa fazer? Precisa ir passando esse fio por dentro da trama. E em algum momento, quando já tiver passado bastante o fio por dentro da trama, você tem que colocar um pingo de cola. Para quê? Para que essa linha não se solte na mão depois da pessoa, que por acaso pode acontecer. Então, olha, passei aqui por dentro da trama toda, pego minha cola, que é uma cola com a ponta fina. Olha, essa ponta é uma ponta muito fininha. Eu dou um pingo de cola aqui dentro. E aí, a minha bolsa não vai se abrir. Essa linha que depois eu corto, essa linha, ela não vai se soltar daqui. Isso a gente tem que ter um cuidado muito grande com as nossas peças de crochê, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir costurando aqui também. Essa linha que tá aqui é a linha do início do trabalho, das correntinhas. Então, o que que você vai fazer? Antes de fazer a costura, você também vai embutir essa linha. Lembra que esse lado aqui é o lado que vai ficar para dentro da bolsa. Depois, obviamente, que você vai colocar um forro, não é isso? Porque a gente também sabe que bolsa de crochê sem forro é muito difícil da pessoa manusear, porque as coisas caem de dentro da bolsa e tudo mais. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né? De colocar o pingo de cola e depois de colocar um forro na bolsa. Então, aqui, ó, vai vir um pingo de cola aqui, ó, a linha tá escondida, ninguém vê, e agora a gente vai fazer a costura. Sempre que você for fazer um trabalho, deixa um pedaço maior da linha sobrando pra gente poder fazer, embutir depois, né? Olha, eu agora vou fazer a costura, então, desse lado, vou fazer um ezinho aqui, insiro a agulha, busco o fio e dou um nó. Fiz um nó aqui, tá? Não muito grande. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui, ó, lembra? Aqui eu tenho que buscar o ponto mais externo. Lembra que a gente tem aquelas correntinhas iniciais. Então, eu tenho que pegar aqui nessa ponta, pegar na ponta de cá, bem na pontinha, nos pontos mais externos, passo a agulha aqui. Laço esse fio, trago ele aqui pra frente. Com cuidado. Trouxe ele aqui.
Agora eu vou no próximo ponto de cá, ó, e no próximo ponto de lá, busco o fio e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, pego as duas laçadinhas de cá, de lá e busco o fio. Lembra quando no início a gente pegou na correntinha o ponto de trás, aquela laçadinha de trás? É para justamente ter o mesmo acabamento dos dois lados. Eu tenho o mesmo acabamento nas duas extremidades, tá bom? Porque se você não pegar a alcinha de trás, um lado vai ficar diferente do outro. Então, ó, mesma coisa, vou fazer a costura fazendo ponto baixíssimo. Ah, Andréia, eu gosto de fazer ponto baixo para fechar. Pode? Pode. Ah, Andréia, eu gosto de cortar uma linha e vir costurando. Pode? Pode. Isso aí não tem problema. O que você tem que atentar é porque na hora de desvirar, o trabalho não pode ficar feio. Terminei aqui, olha, o acabamento da outra lateral. Não vou cortar o fio, só vou esticar um pouquinho, porque agora eu vou desvirar. E aí, quando eu desvirar, eu quero ver se tá tudo certo. Então, tá aqui, ó, a bolsa, ela vai ficar assim, ela vai ficar meio gordinha, tá vendo? Aqui é a costura da lateral, do ponto baixíssimo. Se você quiser fazer outro tipo de ponto, não tem problema. Tá certinho, é isso mesmo, você olhou, não tem nada de errado? Então, vou desvirar e vou fazer o acabamento, que é embutir o fio e colocar um pinguinho de cola. Então, ó, desvirei a bolsa, agora ela tá do lado direito, a lateral fica assim, ó, com a costura. E agora, o que a gente vai fazer é, aqui, ó, em cima, a gente vai fazer algumas carreiras de ponto baixo, tá? Então, para conseguir fazer, a gente vai dar um nozinho e vai começar a tecer aqui o ponto baixo. O que que acontece? Quem já é experiente já sabe onde tem que colocar os pontos aqui. Quem é iniciante pode ter um pouco de dificuldade. Então, a gente tem que se guiar por essas retas aqui, olha. Você tem que identificar onde é a sua carreira e para colocar os pontos aqui em cima. Como eu sei que às vezes para iniciante é difícil, eu vou te dar uma dica que eu já usei muito e que para mim funcionou, que é colocar os pontos onde você achar um espaço e não colocar muitos pontos. Por quê? Se você colocar vários pontos baixos juntinhos, aqui vai dar um embabadado. Se esse não for o seu desejo, vai ficar feio. Então, não coloque. Coloque menos pontos. Então, vamos lá. Em qualquer lugar onde você quiser, eu vou começar aqui na lateral, bem na lateralzinha. Você insere a agulha. Dado o nozinho, você puxa ele aqui para frente e faz uma correntinha aqui. E aí, você vai colocando pontos baixos nos lugares onde você for encontrando aqui, ó. E já vai crochetando em cima dessa linha. Então, vai colocando alguns pontos baixos. Se você, por exemplo, se eu colocar um ponto baixo aqui, ó, eu tenho um aqui e posso colocar um outro aqui. Se eu puser um no meio, vai ficar embabadado, vai sobrar ponto. Então, não coloca bem aqui não, olha. Vai com o seu critério aí de bom senso, colocando pontos baixos de forma que ele fique reto e não vá nem embabadando, nem emborcando, que ele vai ficando assim, ó, retinho, tá vendo? Se eu, por exemplo, se eu colocar um ponto aqui no meio e depois outro aqui, eu vou ter um acúmulo de pontos. Então, eu vou um pouquinho mais para frente.
Sabe o que é o bom do crochê? Que se não ficar bom, você desmancha e faz outra vez. Então, olha, vai buscando aqui os lugares onde você vai colocando um ponto. Ai, Andréia, mas é aqui ou é aqui? Olha, testa, coloca um ponto. Se você vê que ele ficou muito longe um do outro, desmancha e faz outra vez. Tá vendo que o meu tá ficando retinho? Se eu fosse colocar um ponto em cada lugar onde eu deveria, ia embabadar. E eu não quero isso. Então, vai colocando pontos, vai verificando. Se ficar feio, você desmancha, você faz outra vez. Isso aí faz parte do crochê, tá? Então, olha, vou dar toda a volta e quando eu chegar aqui no inicinho, eu volto com você. Ó, cheguei aqui na ponta, aqui foi meu primeiro ponto e aqui é o último que eu fiz. Se eu fizer mais um ponto aqui, vai ficar muito ponto. Então, eu já vou fechar a carreira. Estica, insere a agulha em cima do primeiro ponto. Leva essa linha lá pra trás. E aqui, ó, por onde a linha veio, você vai inserir a agulha e vai colocar a linha, puxar o fio pra frente e fechar o ponto. Bom, o que que acontece? Olha, aqui você vai decidir que tipo de alça você vai colocar. Por exemplo, eu tenho essa alça aqui, que é uma meia lua, mas ela tem essa parte da base aqui muito larga. Então, se eu fosse colocar, ia ficar feio. Eu posso, depois que a bolsa estiver pronta, costurar ela aqui, ó, só essa partezinha. Essa é uma opção. A outra opção é você colocar argola aqui do lado para colocar uma alça tiracolo de tecido ou do que for, né? Do material que você tiver aí. Acrílico, metal e tudo. Então, você definindo qual que é a alça que você vai colocar, você agora é um momento de colocar. Então, se for colocar argola, bem. Se for colocar essa outra alça meia-lua, se for colocar aquelas alças redondas, enfim. Aí, você decide a alça que você tem aí que você quer colocar. Olha só, aqui, essa parte de cima, a gente ainda vai fazer mais umas 2 carreiras. Mas o que é importante você pensar aqui agora? Se você quiser que a bolsa dê uma fechadinha, a hora agora da gente fazer diminuição. Se você não quiser que ela dê uma fechadinha, se você quiser que ela suba reta, então é só continuar dando 2 a 3 voltas de ponto baixo, tá bom? Se você quiser diminuir, eu vou te mostrar como que faz. Então, como que eu faço diminuição na bolsa aqui? Eu coloco aqui, aqui e do lado de cá, aqui e aqui, uma diminuição. Então, eu faço 4 diminuições por carreira, tá? Como que a gente faz uma diminuição? A gente faz da seguinte forma. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixo. E aqui, ó, logo nessas quinas aqui na frente, sim, eu vou fazer a diminuição. Como que é a diminuição? Você insere a agulha, busca a linha como se fosse fazer um ponto baixo, mas não fecha. Você vai no próximo ponto, busca a linha. Agora, você tem 3 na agulha, e aí você fecha. Então, você transformou 2 pontos em 1. Aí, você continua fazendo o seu crochê até chegar do lado de lá. Chegando aqui, o que eu vou fazer? Inserir a agulha, busca o fio, não fecha. Insere a agulha no próximo, busca o fio. Fiquei com 3 laçadas na agulha, fecho, e aí eu transformei 2 pontos em 1. A mesma coisa você vai fazer aqui e você vai fazer aqui, porque a gente tem que ter a simetria da bolsa, tá bom? Então, vou dar toda a volta e volto aqui. Antes de dar a volta, vou te mostrar como colocar argola. Então, olha, aqui é o meio da bolsa, certo? Como essa bolsa, eu vou colocar uma argola muito pequenininha, então, eu vou colocar aqui, vou usar um ponto apenas para segurar a minha argola.
Então, olha, coloco a argola na frente do tecido, insiro a agulha, ficando a argola no meio e o crochê aqui atrás, busco o fio, fecho o ponto. E continuo fazendo o crochê normalmente, tá? Então, aqui ficou presa a minha argola. Se a sua argola for maior, você pode pegar de 2 a 3 pontos para você segurar a sua argola. Chegando do lado de cá, como eu comecei o meu trabalho bem no meio aqui da bolsa, acaba que para eu colocar a argola, eu não tenho ponto para prender. Então, eu vou prender a argola no fechamento da carreira. Vou te mostrar como que faz. Ó, estica a agulha, a linha, insere a agulha de trás para frente. E aqui, na hora de fechar, você não teria que fechar assim, ó. Então, passa lá para trás. E aqui, você vai colocar a argola, inserir a agulha. Aqui, ó, a argola tá solta, né? Mas agora, você puxa o fio e fecha o ponto. Então, ela ficou presa aqui no lugar, certo? Agora, eu vou dar outra volta. Eu vou dar mais uma volta de pontos baixos. Cheguei aqui, ó, na argola, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu pegar o ponto aqui em cima, eu vou pegar um ponto baixo alongado. Eu vou inserir a agulha aqui embaixo, onde eu já tinha inserido anteriormente. Então, dessa forma, eu tenho um ponto baixo alongado aqui. Então, são 2 pontos que estão segurando essa argola. O ponto da carreira anterior e esse dessa carreira aqui, tá? E aí, continua crochetando normalmente, assim você tem a argola mais firme, mais fixa na sua bolsa. Desse lado aqui, que foi onde a gente fez o fechamento com a argola, vou te mostrar como fazer igual a gente fez do outro lado. Fiz o último ponto, insiro a agulha de trás para frente, busca esse fio, leva lá para trás. Segura esse fio e agora você vai colocar a agulha na base do ponto aqui, ó, do que você tinha feito anteriormente. Colocou a agulha lá. Agora, você vai buscar esse fio do novelo, trazer pra frente e você tá segurando esse aqui ainda, você não soltou ele não, certo? Segurando aqui. Agora, o que que você faz? Insere a agulha nele e fecha o ponto. Então, você fez um ponto baixo alongado aqui pra segurar a argola, tá? A argola tá bem firme, não vai soltar nunca mais. Então, muito bem, olha só. O que que você precisa ver? A gente fez aqui 3 carreiras. Pro tamanho que a minha bolsa ficou, eu acho que tá bom. Se você quiser dar mais uma volta, não tem problema, isso é uma questão de gosto. Eu vou parar por aqui, tá bom? Nessa bolsa, eu não vou fazer o ponto baixíssimo. Por que que eu não vou fazer? Porque depois eu vou colocar essa argola. Tô pensando ainda se eu vou pôr ou não vou pôr. Eu acho que eu não sei. Ainda tô pensando. E porque também essa minha linha, ela é muito dura, ela não tem elasticidade nenhuma. Então, esse tipo de linha aqui, ela não vai abrir. Essa bolsa não vai abrir. E também porque eu vou colocar um zíper aqui dentro. E o zíper vai segurar um pouco minha bolsa, tá bom? Se você estiver trabalhando com uma linha mais elástica, com mais elasticidade e sua bolsa for maior, eu te recomendo passar um ponto baixíssimo aqui por toda a volta. Como no meu caso eu não vou dar mais uma volta, então eu quero te mostrar como é que a gente vai fazer aqui aquele fechamento, porque o fechamento que eu acabei de te mostrar é caso você queira continuar crescendo sua bolsa. Como eu não vou crescer mais, e pode ser que você também não queira crescer, então eu vou te mostrar como que eu faço para esse fechamento aqui acontecer. Então, olha, cortei o fio bem grandinho,
coloquei aqui do jeito que tava, né? Puxei a linha um pouco. Agora eu vou inserir a minha agulha, ó, vou inserir a agulha, vou buscar esse fio, vou trazer ele pra frente. Deixei aqui. Esse fio não é o que a gente vai fazer o fechamento? Então, o que que você vai fazer? Você vai passar esse fio aqui por dentro. Vai colocar na agulha. Vai passar por dentro desse que tava aqui na argola e aqui debaixo dessas duas alcinhas. Vai levar lá pra trás. Tá? Aqui a gente vai ajustar. Olha, eu preciso ajustar. Então, o que que eu vou fazer? Vou puxar aqui, vou puxar aqui, vou puxar aqui. Eu vou ir ajustando para que a gente consiga um tamanho ideal, ó. Certo? Agora, com essa linha que tava aqui, eu vou voltar aqui para dentro, ó, dessa laçada por onde saiu. Vou inserir ela aqui e jogar lá para trás. Vai ficar assim. E aí, agora, eu venho com essa linha e vou escondendo. Tá? Vou esconder ela aqui por dentro. Vai ficar com essa parte aparecendo aqui, mas é um pequeno detalhe. Isso não é um problema para bolsa em si, né? Isso aqui não é um problema, tá bom? Então, olha, assim ficou a nossa bolsa. Aqui esse fio a gente ainda vai acabar, vai esconder. Olha. Você, então, sabe que você pode, se quiser fazer maior, você vai aumentar o número de correntinhas iniciais. E aí, se você quiser ela mais larga, você vai aumentar o número de carreiras. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido. Espero que você faça esse modelo, porque ela é muito rápida, muito fácil de fazer. E eu queria que você deixasse aqui seus comentários, o que que você achou, se você tá com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, enfim, pra gente ir conversando. Te espero no próximo vídeo. Queria pedir que você deixasse também o seu like e que se inscrevesse aqui no nosso canal, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.